Vamos então começar a primeira pergunta, Daniel F. Tudo bom, Daniel? Doutor, eu estou com angedema faz mais de meses, nenhum dermatologista, alergologista, nem clínico geral sabe explicar. Moro em São Paulo, na região de Osasco, está muito complicado saber o que é. Estou vivendo à base de remédio, não sei mais o que faço, só queria que isso fosse embora. Choro todas as vezes por causa disso. Tem médico que nem olha meu exame e fala que não tenho nada. Então, Daniel, a gente fala muito sobre angedema, a gente inclusive tem uma playlist sobre angedema. O angedema, bem na verdade, o nome quer dizer inchaço causado por vasos. Tá? Anjo é vaso e edema é inchaço. E esse inchaço causado pelo extravasamento de líquido dos vasos, ele pode ser provocado por vários fatores. Eu vou fazer um pequeno resumo, porque eu acho que o tema dessa live sendo angedema, vocês merecem que eu faça um pequeno resumo. Eu vou tentar simplificar ao máximo esse resumo, tentar fazer com que vocês entendam adequadamente, mas mesmo assim eu vou ter que usar alguns termos técnicos, mas sempre com um termo técnico eu vou de alguma maneira colocar ao lado um termo mais palatável, um termo mais fácil de entendimento, tá bom? Então, o angedema, ele pode ser provocado por inúmeros fatores. E como é que a gente começa a investigação do angioedema? A investigação do angioedema, nós começamos da seguinte forma. Angioedema com lesão de pele, com feridas na pele, com reações na pele. Reações é o termo mais correto, tá bom? E angioedema sem reações na pele. Ou seja, o angioedema com reações na pele, nesse caso a gente busca a urticária. A urticária é uma lesão avermelhada, em alto relevo, que coça. Esse angioedema com urticária, ele pode ser provocado justamente pela ativação dos mastócitos. E a ativação dos mastócitos, ela é feita justamente ela é provocada por inúmeros fatores. O que é a ativação dos mastócitos? O que é o mastócito? O mastócito é uma célula que nós temos no corpo, e essa célula, por sua vez, ela produz histamina. E essa histamina, então, faz vasodilatação. E essa vasodilatação, ela pode provocar sintomas na pele, como as urticárias, e pode também provocar sintomas nas mucosas, como o angioedema, na mucosa labial, na mucosa vaginal, na bolsa escrotal nos homens, nas pálpebras. Ou seja, quando nós temos um inchaço nessas regiões associado a uma lesão de pele, a uma urticária, então a gente pensa em justamente a ativação dessas células que produzem histamina, chamadas mastócitos. Tá bom? O que leva à ativação dessas células que produzem histamina, chamado mastócito? Vários fatores. Então, por exemplo, a gente pode ter uma reação adversa a medicamento. Às vezes um medicamento, quando a gente faz uso, esse medicamento ele age na parede do mastócito, principalmente através do receptor PI, e rompe o mastócito com liberação da histamina. A gente pode ter a produção de anticorpos da classe IgE, que são aqueles anticorpos ligados a processos alérgicos, e anticorpos da classe IgG, que são anticorpos ligados a doenças autoimunes. Por isso que um paciente que tem uma doença autoimune, apesar da doença autoimune ser justamente o inverso da doença alérgica, ele pode também desenvolver urticária. Por exemplo, doenças autoimunes, artrite reumatoide, pode estar com lúpus eritematoso sistêmico, ele pode estar com uma tireoidite de Hashimoto e tudo mais, né? O que mais? Alterações hormonais também podem levar a angioedema com urticária, tá? Com produção de histamina. Então, várias situações podem levar a uma síndrome de ativação de mastócitos e, consequentemente, levar a angioedema com urticária. É perigoso? Muito perigoso, porque o paciente pode evoluir para anafilaxia nesse caso de angioedema, tá bom? Ou seja, do choque anafilático, que a anafilaxia é uma condição grave da reação de hipersensibilidade, da reação de alergia. Então, tem que procurar logo o seu médico, tem que fazer logo o diagnóstico e talvez seja a única chance que vocês terão de ouvir. Os médicos alergistas, quando pegam uma situação de angioedema com urticária que pode evoluir para anafilaxia, logo prescrevem então o EpiPen, que é a caneta auto-aplicadora, auto-injetora de adrenalina que salva vidas. Que a gente sabe que a única coisa que salva a vida de um paciente com anafilaxia, que deve ser feito de imediato, é a adrenalina. Corticoide não resolve, antihistamínico não resolve, nada resolve a não ser a adrenalina. Você pode até utilizar as outras medicações após, mas a medicação ouro, padrão ouro, aquela medicação
da linha de frente que vai salvar o paciente é a adrenalina e principalmente os auto-injetores de adrenalina, porque a reação anafilática muitas das vezes ela é extremamente rápida e consequentemente não dá chance de você chegar ao hospital, à unidade de emergência, para que o médico então ele consiga fazer a medicação adequada, tá bom? Então a gente falou do angioedema com urticária, ou seja, o angioedema estaminérgico. Agora a gente vai falar do angioedema provocado pela bradicinina, que é uma outra situação, que é o angioedema sem urticária. Então, se você tem um angioedema, se você tem um inchaço aparecendo no corpo e que não aparecem lesões avermelhadas em alto relevo, quentes, que coçam, ou seja, as urticárias, então a gente pensa justamente no angioedema à base de bradicinina. E a bradicinina, por sua vez, o sistema calicreína-bradicinina, ele pode ser ativado por inúmeros fatores, né? Então, por exemplo, existe um fator assim muito comum, que as pessoas às vezes não associam, e que não sei se é o seu caso, que é a utilização de antihipertensivos. Então, há pacientes que utilizam os inibidores da enzima conversora da angiotensina, e esses inibidores da enzima conversora da angiotensina, eles aumentam a quantidade de bradicinina. E isso faz então com que essa bradicinina faça uma vasodilatação, levando então a um angioedema sem urticária, tá bom? Outra situação também que leva a angioedema sem urticária, é justamente a deficiência do fator 12 de coagulação, que também pode levar à produção de bradicinina. Antigamente, achava-se que essas pessoas que tinham angioedema sem urticária, elas eram classificadas em angioedema idiopático, tá? Mas hoje sabe-se que boa parte do angioedema idiopático sem causa definida, idiopático significa sem causa definida, são pacientes que utilizam remédios, principalmente remédios antihipertensivos que aumentam a produção de bradicinina. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, o enalapril, o captopril, o lisinopril e outros pril da vida, eles aumentam em alguns pacientes a quantidade de bradicinina, e também os bloqueadores H2, tá? Bloqueadores da angiotensina, não é H2 não, bloqueadores da angiotensina, que justamente do receptor de angiotensina, que é justamente a losartana, a valsartana, e tem o milsartana e as outras artanas da vida. Mas esse tipo de remédio causa muito menos do que os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então a gente tem que ficar de olho justamente no uso dessas medicações, como enalapril, captopril, lisinopril, porque eles realmente são uma causa muito provável do desenvolvimento de angioedema sem urticária. Aí a gente tem as causas um pouco menos comuns no angioedema produtor de bradicinina, ou seja, o angioedema sem urticária, que é justamente o angioedema hereditário e o angioedema adquirido. O angioedema hereditário, nós temos dois tipos. Nós temos o angioedema hereditário com diminuição da quantidade do inibidor de C1-esterase, que é um fator do sistema complemento. O sistema complemento é justamente um fator do nosso sangue. Então, quando a gente tem uma diminuição desse inibidor de C1-esterase quantitativa, ou seja, a quantidade dele é menor, a gente tem justamente o desenvolvimento do chamado angioedema hereditário. Então, sem esse inibidor de C1-esterase numa quantidade adequada, a gente acaba produzindo também bradicinina. A gente pode ter um inibidor de C1-esterase normal, mas ao mesmo tempo a funcionalidade dele está alterada. Então, por exemplo, a gente tem o angioedema hereditário com diminuição da função do inibidor de C1-esterase, tá? Que também aumenta a produção de bradicinina. E a gente pode ter também o chamado angioedema adquirido. O que é angioedema adquirido? É quando você consome os fatores do sistema complemento como um todo, né? Não só o complemento, as frações do complemento, mas o complemento total e também o inibidor de C1-esterase, e isso faz então com que haja uma menor produção de bradicinina. Então, por exemplo, o que pode levar a um angioedema sem urticária adquirido aonde há um consumo? Doenças reumáticas podem levar a angioedema sem urticária, que eles consomem o sistema complemento, né? A doença reumática ela pode tanto levar a um angioedema com urticária, porque os anticorpos produzidos na doença reumática podem se ligar aos receptores de alta afinidade dos mastócitos e romper os mastócitos, mas também ela pode levar a um consumo de complemento e levar a um angioedema sem urticária,
tá? Com produção de bradicinina. Então ela pode tanto produzir histamina como ela pode produzir bradicinina. Doenças linfoproliferativas, cânceres do sangue, né? O câncer do sangue, por assim dizer, são as chamadas doenças linfoproliferativas. Leucemia, linfoma, podem levar também a uma diminuição do consumo do sistema complemento com a produção de bradicinina, né? Ou seja, tumores em geral podem levar também a isso. Então a gente precisa investigar isso bem. Quando o médico ele começa essa abordagem, a primeira coisa que ele vai olhar é se tem urticária ou não tem urticária. Não tendo urticária, então ele vai começar a investigar. O primeiro exame que ele vai pedir é a dosagem do complemento C4. Se o C4 estiver normal, então o que a gente pensa? A gente pensa justamente no angioedema idiopático, no angioedema por diminuição do fator 12 de coagulação ou no angioedema medicamentoso, né, produzido justamente pelo consumo do inibidor do inibidor da ECA, inibidor da enzima conversora da angiotensina, lisinopril, enalapril, e os prios que existem aí, né, no mercado, e justamente os antirreceptores da angiotensina, losartana, valsartana e tudo mais. Pensa também no fator 12 de coagulação e pensa em causas idiopáticas que não tem por que explicar. Se o C4 vier normal. Se o C4 vier baixo, aí a gente vai pensar em 3 hipóteses. Angioedema hereditário com diminuição quantitativa do inibidor de C1-esterase, angioedema hereditário com diminuição funcional do inibidor de C1-esterase e angioedema adquirido. E o angioedema adquirido, como eu havia falado para você, ele pode ser dividido em várias causas, né? Várias causas podem levar ao angioedema adquirido. Como a gente vai definir o que é um angioedema hereditário e o que é um angioedema adquirido? A gente justamente vai pedir um exame chamado C1Q, porque no angioedema hereditário não há baixa dessa fração do complemento chamado C1Q. Agora, no angioedema adquirido, ele abaixa tudo. Ele abaixa C3, ele abaixa C4, ele abaixa CH50, ele abaixa CH100, ele abaixa também C1Q, ele abaixa tudo, tá bom? Então essa justamente é a nossa maneira, né, de dar um norte de orientação para você. Agora, certamente o médico mais adequado para você buscar nesse caso é um médico com formação em alergia e imunologia. Então aquele médico que tem a formação, que tem um curso de especialização pelo MEC e que também esse curso seja chancelado pela Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, que é uma sociedade muito ética, muito idônea, é uma sociedade que realmente tem contribuído para o conhecimento da comunidade científica. Então, esse médico ele vai estar preparado para fazer o processo de investigação e, então, orientar você no melhor tratamento. Tá bom, Daniel? Muito obrigado, Daniel, pela sua pergunta.